Hoje eu vou ensinar para vocês a descrever o dia a dia. Isso é muito legal porque ensina a fazer frases básicas na ordem correta, de maneira que você comece a construir suas próprias frases para depois, claro, ir desenvolvendo e fazendo outras frases com outros assuntos. Quais são as coisas importantes que a gente precisa saber para descrever o nosso dia? Primeiro, eu preciso saber os dias da semana. Claro que nós já aprendemos. Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag, Samstag e Sonntag. Então, esses são os dias da semana. E eu tenho que saber que a preposição com os dias da semana é am. Então, se eu quero falar na segunda, eu vou falar am Montag. Na terça, am Dienstag, etc. Então, na sexta, am Freitag, por exemplo. Além disso, se eu estou descrevendo o meu dia a dia, eu vou ter que saber falar as horas. Também já aprendemos as horas. E a preposição com as horas é as. Então, se eu quiser falar às 7 horas, 7 Uhr. Se eu quero falar às 9 horas, 9 Uhr. Se eu quero falar às 11h30, halb 12. Então, assim, eu sei falar os dias, às segundas, eu sei falar as horas, às 11h30. Como é que eu construo minha frase? Bem, então eu tenho o verbo sempre na segunda posição conjugado. Sempre, sempre, sempre. Na primeira ou na terceira posição vai vir o sujeito. Então, o meu sujeito pode vir tanto na primeira posição quanto na terceira posição. E atenção para os verbos separáveis. Que quando eu tenho os verbos separáveis, por exemplo, no caso do aufstehen, eu vou conjugar o verbo stehen na segunda posição e o prefixo, esse auf, vai cair para a última posição. Por quê? Gente, porque Deus quis assim, não tem explicação. Quando o verbo é separável, eu vou conjugar o verbo normalmente na segunda posição, mas aquele prefixo cai para a última posição. Então o verbo vai ficar na segunda e na última. Vamos aos exemplos e com os exemplos eu vou explicando mais detalhadamente outras coisas. Por exemplo, aufstehen, que significa levantar. Então, am Montag stehe ich 6 Uhr auf. Am Montag stehe ich 6 Uhr auf. Que significa, na segunda-feira eu acordo às 6 da manhã. Não é verdade, eu nunca acordo às 6 da manhã, mas na segunda-feira eu acordo às 6 da manhã. O que eu tenho aí de importante? Primeiro, na primeira posição eu tenho am Montag, que significa na segunda-feira. Diferente do em português, eu vou colocar uma vírgula depois disso. Não preciso dessa vírgula, não existe essa vírgula. Eu vou simplesmente já colocar o meu verbo conjugado ste. Então, am Montag ste. Então, eu já tenho na segunda, eu já tenho o verbo. O que eu preciso colocar? O sujeito, né? Então, o sujeito vem lá, terceira posição. Na segunda-feira, levanto eu, exatamente, 6 Uhr, às 6 horas. E aquele auf lá no final? Aquele auf lá no final é porque o verbo não é stehen, o verbo é aufstehen, como a gente acabou de falar. E aí o prefixo cai lá para o final, sem outro motivo, a não ser porque este é um verbo separável, e é assim que é. Ok? Bom, próximo exemplo. Frühstücken. Frühstücken significa tomar café da manhã. Realmente, em alemão, eu tenho um verbo especial para falar tomar café da manhã, que é o Frühstücken. Atenção para a pronúncia, tem dois umlauts. Frühstücken. Frühstücken. E Frühstücken significa tomar café da manhã. Meu exemplo é 7 Uhr frühstücke ich. Às 7 horas eu tomo café da manhã. Depois, in die Arbeit gehen, ir para o trabalho. Então, vou usar a mesma estrutura, posso colocar qualquer coisa na primeira posição. Vou colocar aqui às 8 horas, na verdade às 9h30, halb 8, às 7h30, halb 8. Halb 8 gehe ich in die Arbeit. Às 7h30
eu vou para o trabalho, né? Ao pé da letra, às 7h30, não vou colocar vírgula, coloco direto o verbo, gehe ich. Então, às 7h30 vou eu para o trabalho. 7:30 gehe ich in die Arbeit. Depois, arbeiten. Arbeiten significa trabalhar. Então, quando é que eu trabalho? Eu trabalho de 8 às 5. Então, vou falar: Ich arbeite von 8 bis 17 Uhr. De 8, von 8, até às 5, bis 17 Uhr. Aqui eu coloquei o verbo na primeira posição, ich arbeite, eu trabalho. É totalmente, o verbo não, o sujeito na primeira posição, ich arbeite von 8 bis 17 Uhr, eu trabalho. Então ficou igualzinho o português, é possível, claro, posso colocar sempre o sujeito na primeira posição. Eu inverto e coloco na terceira para vocês irem se acostumando, porque é uma estrutura bem comum. Depois eu vou para casa, nach Hause gehen. 17 Uhr gehe ich nach Hause. 17 Uhr gehe ich nach Hause, que significa às 17 horas eu vou para casa. De novo, 17 Uhr na primeira posição, verbo gehe na segunda, ich na terceira. E depois vem o que quer que tenha que vir na minha frase. Depois eu tenho que fazer o quê? Cozinhar o jantar. Isso se diz das Abendessen kochen. Eu tenho duas palavras, Abend, que significa noite, e Essen, que significa comida. Então, das Abendessen é a comida da noite, é o jantar. Então, cozinhar o jantar. Das Abendessen koche ich 18 Uhr. Então, o jantar eu cozinho, né? Ou o jantar cozinho eu às 6 horas. Depois, zu Abendessen. Aí, zu Abendessen, perceba que o Abend e o Essen já não estão mais juntos, eles já estão separados, porque o Essen aqui deixou de ser comida e passou a ser comer. Comer à noite, ou seja, jantar. Ich esse mit meiner Familie zu Abend 19:30. Ich esse mit meiner Familie zu Abend 19:30, né? Então, aqui eu como, conjuguei o verbo essen, que é comer, né? Então, eu como com a minha família à noite, às 7h30. Depois eu tenho um outro verbo separável. Fernsehen. Fernsehen significa ver televisão. E ele é um verbo separável, esse fern é um prefixo, por isso ele vai ter que cair lá para o final da minha frase. Eu vou conjugar sehen na segunda posição e o fern vai lá para o final. Então, depois do jantar, eu vejo televisão até as 22 horas. Então, nach dem Abendessen sehe ich bis 22 Uhr fern. Fernsehen significa ver televisão. Ich sehe, blá, 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 blá. Fern é a conjugação, eu vejo televisão. Bis significa até, então bis 22 Uhr, até as 10 horas. E nach dem Abendessen, nach significa depois. Então, nach dem Abendessen, depois do jantar. Nach dem Abendessen sehe ich bis 22 Uhr fern. Depois do jantar, vejo eu até as 22 horas televisão. E por último, eu vou para a cama, vou dormir. A gente fala ir para a cama, a gente fala ins Bett gehen, ir para a cama. E aí, 23 Uhr gehe ich ins Bett. Às 11 horas eu vou para a cama. 23 Uhr gehe ich ins Bett. Bom, a minha sugestão é que você faça a mesma coisa com algum dia da sua semana. Faça as frases bem simples, utilize essas estruturas, preste atenção na posição do verbo e na conjugação do verbo e na posição do sujeito, que vai ter que estar sempre na primeira ou na terceira. Trabalhe, 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 não se esqueça de repetir e assim você aprende a fazer essas frases, ok? Não se esqueça também, se você ainda não está me seguindo no Instagram e no YouTube, de seguir a gente, porque tem sempre muito conteúdo. E as coisas estão interligadas, principalmente aqui o Telegram e o Instagram. Eu dou sempre exercícios e coisas do tipo no meu Stories, falo sobre esse assunto, sobre os assuntos das aulas por aqui. Então, não se esqueça de me seguir também por lá, ok?
Schönen Tag noch, Leute. Bom dia. Que vocês continuem tendo um bom dia. Schönen Tag noch. Tschüss.